Imagine se uma competição mundial, projetada para unir nações, se tornasse o epicentro de um dos maiores mistérios da humanidade. Em meio à grandiosidade das Olimpíadas, um grupo de atletas desaparece sem deixar vestígios, e fenômenos inexplicáveis começam a assombrar o evento. O que começou como um sonho para esses competidores se transforma em um pesadelo que desafia a compreensão humana. Algo ou alguém está por trás de tudo isso, mas descobrir a verdade pode custar mais do que apenas a vitória. O mistério das Olimpíadas. O desaparecimento. As Olimpíadas de 2032 eram aguardadas com grande expectativa. Pela primeira vez, os Jogos seriam realizados em um país pequeno e misterioso, Arcadia, conhecido por suas paisagens majestosas e histórias antigas de fenômenos inexplicáveis. Enquanto o mundo se voltava para essa nação enigmática, ninguém poderia prever o terror que estava prestes a ser desencadeado. A cerimônia de abertura foi deslumbrante, um espetáculo de luzes e cores que unia tradições antigas com a tecnologia mais avançada. Entretanto, algo estranho pairava no ar. Alguns espectadores, principalmente os locais, mencionaram uma sensação de desconforto, como se algo estivesse errado, mas não conseguiram explicar o motivo. Naquela mesma noite, um grupo de atletas desapareceu sem deixar rastro. Entre eles, estava o prodígio da natação, Lucas Andrade, a estrela ascendente das pistas de atletismo, Mia Park, e a ginasta russa, Ania Ivanova, cujo desempenho prometia medalha de ouro. Nenhuma câmera capturou sua saída, nenhum testemunho emergiu, e seus pertences permaneceram intocados nos alojamentos. O desaparecimento causou alvoroço. As autoridades locais garantiram que fariam de tudo para encontrá-los, mas quanto mais o tempo passava, mais o mistério se aprofundava. E foi aí que os fenômenos inexplicáveis começaram. Uma noite, durante a prova de atletismo, um nevoeiro denso desceu sobre o estádio. No meio do nevoeiro, figuras nebulosas podiam ser vistas, correndo junto aos atletas, mas quando o nevoeiro se dissipou, não havia sinal dessas figuras. Outro evento estranho ocorreu durante a competição de tiro com arco. Os alvos começaram a se mover sozinhos, fazendo com que as flechas, disparadas com precisão, perdessem o rumo. Mia Park, agora uma lenda, era conhecida por seu sorriso contagiante e determinação inabalável. Desde criança, ela sonhava em estar nas Olimpíadas, mas agora, tudo parecia desmoronar. Ela acordava todas as noites suando frio, assombrada por pesadelos que não conseguia lembrar, mas que deixavam uma sensação de pavor. Enquanto as investigações se intensificavam, um jornalista investigativo, Thomas Reis, chegou à cidade, determinado a descobrir a verdade. Ele havia coberto eventos de guerra, mas nada o preparara para o que encontraria em Arcadia. Após entrevistar moradores locais, Thomas descobriu uma antiga lenda sobre o Guardião das Sombras, uma entidade que, segundo as histórias, protegia Arcadia de forasteiros indesejados. Diziam que aqueles que desrespeitassem a terra sagrada de Arcadia seriam levados pelas sombras, para nunca mais serem vistos. Thomas, cético, decidiu explorar a floresta onde os desaparecimentos ocorreram. A atmosfera na floresta era densa, com árvores tão altas que bloqueavam a luz do sol. Ele seguiu um caminho estreito, sentindo a presença de algo invisível observando-o a cada passo. Ao chegar a uma clareira, encontrou uma pequena cabana abandonada, coberta por símbolos antigos que ele não conseguia decifrar. Dentro da cabana, Thomas encontrou um diário. As páginas estavam desgastadas pelo tempo, mas ainda legíveis. Era o diário de um explorador que havia desaparecido há séculos, relatando encontros assustadores com uma entidade que descrevia como um ser feito de sombras vivas. À medida que Thomas lia, uma sensação de terror tomou conta dele. As últimas palavras do diário eram claras e perturbadoras, e ele está aqui, me observando. Não há escapatória. Thomas saiu correndo da cabana, mas ao chegar à floresta, percebeu que estava perdido. O caminho que havia seguido até ali havia desaparecido, e a floresta parecia se mover, as árvores mudando de lugar quando ele não olhava diretamente para elas. A sensação de ser observado se intensificou, e então ele viu uma figura, alta e indistinta, feita de pura escuridão, emergindo lentamente das sombras entre as árvores. Enquanto tentava escapar, Thomas tropeçou e caiu, batendo a cabeça em uma rocha.
Quando acordou, estava de volta ao hotel, sem memória de como havia retornado. Em seu bolso, no entanto, encontrou uma foto antiga, desgastada, de uma cerimônia em Arcadia, onde a mesma figura sombria estava presente, cercada por pessoas que pareciam reverenciá-la. No dia seguinte, mais 2 atletas desapareceram, e a tensão nas Olimpíadas atingiu o auge. As competições foram suspensas, e o medo tomou conta de Arcadia. Thomas sabia que tinha que sair dali, mas antes, ele enviou uma mensagem criptografada para um colega jornalista, alertando sobre o perigo iminente. Enquanto ele fazia as malas, uma última visão passou por sua mente: Smia Park, de pé em frente à sua janela, com olhos que não eram dela, sussurrando algo que ele não conseguia entender. Quando Thomas se virou, ela havia desaparecido, mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado persistia. O fim. Ou apenas o começo de algo ainda mais sombrio? Parte 2. Após o desaparecimento inexplicável de mais atletas nas Olimpíadas de Arcadia, uma sombra ainda mais profunda se estende sobre o evento. Com a tensão e o medo crescendo, Thomas Reis se vê forçado a desvendar um mistério que vai além do imaginável. No segundo ato deste terror, as revelações perturbadoras levam a uma descoberta que pode mudar tudo o que sabemos sobre o que está acontecendo em Arcadia. Prepare-se para uma nova camada de suspense e terror onde as respostas são ainda mais aterrorizantes do que as perguntas. A revelação sinistra. O segredo oculto das Olimpíadas. Após o pânico causado pelos desaparecimentos e o misterioso retorno de Thomas Reis ao hotel, Arcadia mergulhou em um estado de caos e desespero. O governo local anunciou uma pausa indefinida nas competições, alegando motivos de segurança, enquanto a cidade se preparava para uma evacuação parcial. O medo se espalhava como uma epidemia, e cada passo que se dava em direção ao desconhecido parecia levar a novos e mais aterrorizantes mistérios. Thomas, agora decidido a descobrir a verdade, se uniu a uma investigadora privada, Elisa Kane, especialista em fenômenos sobrenaturais e lendas urbanas. Elisa havia recebido uma mensagem anônima antes de chegar a Arcadia, com uma foto semelhante à encontrada por Thomas e uma nota: "O guardião das sombras não é o que parece." Enquanto a cidade se preparava para o abandono, Thomas e Elisa retornaram à floresta, armados com equipamentos de gravação e detectores de anomalias. A floresta, que havia sido o cenário de seus horrores anteriores, parecia ainda mais opressiva. O nevoeiro que havia coberto o estádio agora pairava sobre as árvores, e os sussurros nas folhas pareciam quase inteligíveis. O caminho os levou de volta à cabana antiga, agora envolta em uma aura ainda mais sinistra. As inscrições na cabana estavam mais visíveis, e Elisa conseguiu decifrar algumas delas como uma espécie de ritual para invocar e apaziguar entidades antigas. Era uma prática que parecia ter sido realizada por antigos habitantes de Arcadia para manter o equilíbrio entre o mundo dos vivos e das sombras. Dentro da cabana, Elisa encontrou uma caixa escondida sob o piso. Dentro dela havia uma série de documentos e fotos antigas, mostrando uma série de pessoas que haviam desaparecido ao longo das décadas, todas ligadas de alguma forma ao evento das Olimpíadas. As fotos mostravam uma figura misteriosa em todos os eventos, um homem de aparência vagamente semelhante a um atleta, mas com um olhar frio e calculista. Thomas e Elisa perceberam que a figura estava ligada a uma série de eventos trágicos que ocorreram durante as Olimpíadas ao longo dos anos, todos associados a eventos sobrenaturais inexplicáveis. Cada evento parecia ser precedido por uma série de desaparecimentos e tragédias, e Arcadia era apenas o mais recente cenário. A noite caiu, e o medo aumentou. Enquanto exploravam os arredores da cabana, Elisa notou uma estrutura antiga parcialmente coberta por vegetação. Era uma espécie de altar, com marcas que se pareciam com as do diário que Thomas havia encontrado. Era evidente que o altar era usado para realizar rituais, e os padrões sugeriam uma conexão direta com o guardião das sombras. Elisa decidiu realizar uma investigação mais profunda usando um ritual antigo que havia aprendido durante seus estudos. O ritual, apesar de perigoso, prometia revelar a presença de entidades invisíveis. Enquanto ela preparava os ingredientes e recitava as palavras antigas, uma sensação de opressão caiu sobre a floresta. As árvores pareceram se inclinar para mais perto, e um frio penetrante envolveu os dois. Quando Elisa terminou o ritual, a floresta ficou silenciosa, e uma estranha luz azulada começou a brilhar ao redor do altar.
As sombras ao redor se agitaram, e uma figura começou a se formar na luz, revelando uma silhueta familiar. Era o guardião das sombras, agora visível como uma entidade horrível, feita de uma sombra quase sólida, mas com olhos que brilhavam com uma malícia antiga. A entidade fez um movimento em direção a Thomas e Elisa, e um grito aterrador ecoou pela floresta. Ambos tentaram fugir, mas as árvores e o terreno pareciam se mover contra eles. Em um momento de desespero, Elisa conseguiu gravar um vídeo da entidade, antes de ser arrastada para a escuridão. Thomas, agora sozinho, lutava contra a sensação de estar sendo observado. Ele correu de volta para a cidade, mas quando chegou, encontrou um cenário ainda mais desolador. O pânico tomou conta dos cidadãos que estavam na evacuação, e muitos relataram avistamentos semelhantes ao que Thomas havia presenciado na floresta. A cidade estava em um estado de caos, e as autoridades locais estavam desaparecendo uma a uma. Thomas encontrou um refúgio temporário em um prédio abandonado e assistiu ao vídeo que Elisa havia gravado. A entidade estava claramente se comunicando através de uma espécie de mensagem codificada, mencionando algo sobre o ciclo que nunca termina. As imagens mostravam a figura se movendo com uma agilidade sobrenatural, e os olhos brilhantes pareciam transmitir uma mensagem de aviso: o guardião das sombras estava apenas começando. O vídeo terminava abruptamente, com uma mensagem escrita à mão no final da gravação: o que começou em Arcadia ainda não acabou. O verdadeiro guardião nunca deixará sua presa. O mistério está longe de ser resolvido, e a verdadeira natureza do guardião das sombras continua a desafiar a compreensão. Arcadia pode ter revelado apenas a ponta do iceberg do terror que se esconde nas sombras. Parte 3. Após as descobertas perturbadoras de Thomas e Elisa, Arcadia se vê à beira do colapso. Com a cidade em desordem e a verdade ainda envolta em mistério, a terceira parte desta história revela o segredo final por trás dos desaparecimentos e dos fenômenos sobrenaturais. Prepare-se para um desfecho aterrorizante onde a linha entre o real e o sobrenatural se desfaz, e o guardião das sombras se revela de uma maneira que você nunca imaginou. A verdade sombria. O desfecho final das Olimpíadas. Com Arcadia em um estado de caos absoluto e a verdade sobre o guardião das sombras parcialmente revelada, Thomas Rage estava determinado a acabar com o terror que havia assombrado a cidade. A mensagem codificada no vídeo de Elisa, o ciclo que nunca termina, ressoava em sua mente. O que poderia significar? A cidade estava à beira do colapso, com a evacuação interrompida por avistamentos de entidades sombrias e o desaparecimento de mais pessoas. Thomas decidiu reunir os poucos habitantes que ainda restavam em Arcadia. Em uma reunião improvisada em um dos últimos refúgios seguros da cidade, ele compartilhou suas descobertas com um grupo de sobreviventes, incluindo alguns moradores locais que pareciam ter conhecimento da antiga lenda sobre o guardião das sombras. Entre os presentes estava Helena, uma historiadora local que conhecia a fundo a história oculta de Arcadia. Ela explicou que a cidade havia sido fundada em um local sagrado, escolhido pelos antigos para selar uma entidade poderosa. O guardião das sombras não era apenas um protetor, mas também um guardião de um segredo muito mais sombrio, um portal para outra dimensão, onde o guardião mantinha as almas dos desaparecidos, alimentando-se de seu medo e sofrimento. Helena revelou que o ciclo mencionado no vídeo de Elisa era um ritual antigo, realizado a cada vez que uma Olimpíada se aproximava. O evento era uma forma de oferecer uma quantidade suficiente de energia e medo ao guardião para garantir que ele permanecesse aprisionado. Mas algo tinha dado errado desta vez. A chegada dos atletas e a grandiosidade do evento tinham alterado o equilíbrio, enfraquecendo o selo e permitindo que o guardião se manifestasse mais livremente. A equipe decidiu realizar um ritual final, um esforço desesperado para restabelecer o selo e encerrar o ciclo. O local escolhido para o ritual era o altar encontrado por Elisa na floresta, agora envolto em uma aura de desespero. Com uma equipe formada por Helena, Thomas e alguns dos moradores restantes, eles se prepararam para enfrentar o guardião uma última vez. A noite caiu e o grupo se dirigiu ao altar, armados com símbolos antigos e artefatos que deveriam proteger contra a entidade. O ambiente estava carregado de tensão, e o nevoeiro denso que descia sobre a floresta parecia se agitar, como se a própria natureza estivesse em expectativa. Enquanto o ritual começava, uma sombra grotesca emergiu das profundezas da floresta.
O Guardião das Sombras, agora completamente formado, se manifestou com uma fúria cega. Seus olhos brilhavam intensamente, refletindo o terror que emanava do grupo. A luta contra a entidade era intensa e desorientadora, com as sombras se movendo como serpentes e a atmosfera carregada de uma energia opressiva. Durante o confronto, Thomas e Helena lutaram contra as forças das trevas enquanto os moradores restantes realizavam o ritual. Em um momento crucial, Helena revelou que o verdadeiro segredo do Guardião estava na sua própria essência, dele se alimentava do medo e da dúvida das pessoas. Para encerrá-lo de uma vez por todas, era necessário confrontar a própria essência do medo que o alimentava. Thomas, movido por uma determinação feroz, desafiou o Guardião diretamente, enfrentando seus piores temores. A força de sua coragem e a pureza de sua intenção ajudaram a enfraquecer a entidade, enquanto Helena e os outros completavam o ritual. O Guardião, finalmente enfraquecido, foi sugado de volta para o portal, que se fechou com um estrondo ensurdecedor. Com o portal selado e o Guardião retornado ao seu lugar, a calma começou a retornar à Arcadia. As Olimpíadas foram canceladas permanentemente, e a cidade foi cuidadosamente restaurada. O segredo do Guardião das Sombras foi mantido em sigilo, e os sobreviventes se comprometeram a proteger o local para garantir que o ciclo nunca mais fosse rompido. Thomas e Helena, agora aliviados, deixaram Arcadia com uma sensação de realização e um misto de tristeza pelo que haviam perdido. A verdade havia sido revelada e o ciclo, finalmente, havia sido encerrado. Contudo, a história de Arcadia continuaria a assombrar a todos que soubessem do que realmente aconteceu naquela pequena cidade. O Guardião das Sombras foi derrotado, mas a história deixou uma marca indelével. A verdade sobre Arcadia será um lembrete eterno de que há forças além da compreensão humana, esperando pacientemente pelo próximo ciclo. Se você ficou intrigado com o desfecho desta história e quer acompanhar mais mistérios e revelações, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Acompanhe-nos para mais histórias fascinantes e prepare-se para o próximo capítulo de nossos mistérios.